Bom, então vamos começar, né? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, pessoal. Posso começar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu tudo certo, Andreia? Tá bom. Então, todo mundo está conseguindo me ver, está vendo o slide e está me ouvindo, correto? Correto. Tá. Pessoal, oi? Pessoal, só lembrando vocês de novo que eu gravo as aulas aqui para quem não puder ver o que não está com a gente agora, consegue ver depois. Então, se alguém tiver algum problema com isso, só me avisa. Ou também, se alguém teria algum problema de aparecer, também me avisa. Ou só manter a câmera desligada, tá? É só tem que avisar porque a gente tem privacidade, né, do pessoal que tem que respeitar. E temos também a lei geral de proteção, né, de dados. Então, a gente é obrigado a avisar antes de cada aula. Eu estou de acordo. Então, tudo bem. Alguém tem algum problema com isso? Tá bom, então. Então, pessoal, na primeira aula e segunda aula, a gente começou com uma introdução bem básica mesmo. Na primeira aula, a gente conversou sobre os objetivos da Sharia, os objetivos da revelação das leis, das regras divinas, e o motivo também do esforço dos sábios de continuar extraindo leis, né, por meio dessas fontes principais. E a gente falou os principais motivos para isso, o que é consagrado, que essas leis precisam proteger. E na segunda aula, semana passada, conversamos sobre as principais fontes da jurisprudência islâmica, né, que são as 4 fontes, que a primeira é o Alcorão, a segunda é a tradição, e o Ijma', que é a aprovação, né, da maioria, e o Qiyas, que é comparar com outros casos passados. A gente falou sobre o ijtihad. Para quem não sabe, o ijtihad é um termo que significa o esforço dos sábios, né, das atualidades ou do passado, né, durante o tempo, para conseguir extrair leis, regras e julgamentos sobre qualquer caso, usando a Sharia como base moral, ética, para essas novas leis. Então, hoje a gente nessa aula vai falar apenas sobre o ijtihad, que é essa palavra, o esforço, né, dos sábios de conseguir extrair novas regras e leis. Então, o que significa o ijtihad? O ijtihad significa literalmente esforço, né, um esforço do sábio de conseguir extrair alguma lei. Ele tem muito a ver também com uma palavra bem conhecida para muitas pessoas aqui, que é o jihad, né? O jihad, muitas pessoas acham que é uma guerra, que é uma luta contra os infiéis, só que na verdade não. A palavra jihad também vem do mesmo verbo, ijtahada, e dessa palavra ijtihad também, que é um esforço interno para lutar, né, contra os próprios defeitos, contra as próprias fraquezas e superar elas, né? Então, esse termo ijtihad vem da mesma origem. E no fiqh, pessoal, alguns termos eu não vou repetir mais vezes, porque acho que todo mundo já entendeu, né? Esses termos e algumas definições que a gente já explicou na aula passada. O fiqh é o jurisprudência, né? No fiqh islâmico, o ijtihad é quando um faqih, também a gente explicou na semana passada, que é o sábio, o jurista, né? Se esforça para extrair uma lei ou jurisprudência para um certo caso. E o faqih, que é o sábio que pratica o ijtihad, que pratica esse esforço, é chamado de mujtahid,
Então, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre exatamente o que significa ijtihad, vai encontrar bastante conteúdo também na internet. É um termo muito bem conhecido, em todas as línguas, e a gente mantém esse termo original na língua árabe para não confundir, né? Então, cada pessoa tenta, interpretar da melhor forma que acha melhor para gravar a palavra. Então, hoje eu queria falar sobre os critérios e sobre as regras e as condições para poder praticar o ijtihad, né? A gente já falou que nas fontes principais da Sharia, que é o Alcorão e a Sunna, que é a tradução, desculpa, a tradição, né, do profeta sallallahu alaihi wasallam, já tem alguns versículos que contenham mandamentos obrigatórios, né? São versículos constitutivos, né? Legislativos, que já contêm uma ordem direta e clara sobre o que fazer e o que não fazer. E o que é o ijtihad? O ijtihad é a gente usar esses versículos e essa tradição, né, que é a fonte principal da Sharia, e usar o exemplo, a ética, a moral, o objetivo, né, daquilo que foi revelado para conseguir criar novas leis e regras, né, para atualizar sempre as novas mudanças e manter a Sharia atualizada. Então, nesse caso, entrou o ijtihad. Agora, algum caso que já tem uma lei, um mandamento claro no Alcorão sobre um assunto, não entra o ijtihad. Ninguém tem direito de praticar o ijtihad. A gente já deu exemplos. Semana passada, por exemplo, tem os mandamentos principais. Ninguém pode fazer ijtihad e falar que pode roubar. Ninguém pode fazer ijtihad e falar que a oração não é obrigatória. Ninguém pode fazer ijtihad e criar regras do jejum como ele quiser, porque são coisas que já são claras no Alcorão, já está justificado o porquê. Se for algo proibido também já é justificado o porquê. Então, o que é proibido, também é proibido nenhum sábio fazer um ijtihad, né, para permitir algo que o próprio Deus mesmo, de uma forma bem clara, direta, proibiu. Então, cada mujtahid, cada sábio que pratica esse ijtihad, esse esforço, precisa atender os seguintes requisitos para essa prática. Primeiro requisito, ou primeira condição, é ter um conhecimento profundo da Sharia e das evidências extraídas do Alcorão Sagrado e Sunna. Então, como a Sunna, né, a tradição, e o Alcorão são as fontes principais do fiqh, né, da jurisprudência, se a pessoa não tiver um conhecimento profundo, não teria como criar uma nova lei baseada naquilo. Igual qualquer lei, né, moderna, a gente no Brasil, por exemplo, tem a Constituição Federal. Então, nenhuma lei criada, ela está acima da Constituição. Então, o Alcorão e a Sunna é como se fosse a nossa Constituição, que é sagrada, que contém, né, os pré-requisitos para todas as outras leis, né, as diretrizes gerais para qualquer criação de qualquer lei, contém, né, os princípios, os preceitos e a moralidade que é necessária para essa criação das leis. Então, o sábio que não tem conhecimento, que não tem uma referência, né, de outros sábios, referência religiosa, alguma formação na área de, de, de ciências islâmicas, na área de Alcorão, de interpretação do Alcorão, na área de Hadith, que é a tradição do profeta, a biografia dele, os ensinamentos dele, e entender 100% o motivo das revelações, o objetivo daquela revelação, o objetivo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, julgar aquele caso desse jeito. Se não entender tudo isso, ele nunca teria a capacidade de criar uma nova lei baseada nesses preceitos, né, ou nessas fontes principais. Segunda condição para o ijtihad é ter um conhecimento profundo das ciências do hadith. Isso a gente já falou, mas não apenas o hadith, né, que é a tradição. Tem que ter conhecimento
da ciência da autenticidade dos hadiths. A gente já conversou na primeira aula que cada hadith, cada ditado do profeta tem um critério para comprovar sua autenticidade, né? E ciências também, disciplinas que estudam a aprovação dos relatores. O que significa isso? A gente tem os livros autenticados do hadith, né, que falam sobre os ditados e ensinamentos do profeta. Cada um dito desses, cada um hadith desses, nos livros originais, a gente tem a história dos relatores do hadith, porque tem alguns hadiths que foram revelados tempo depois. Então, como que a gente sabe se realmente esse hadith é autêntico? Como que a gente sabe se realmente o profeta ensinou isso, falou aquilo? Então, tem uma ciência que chama a ciência dos rijal. Rijal em árabe significa os homens. Ou a gente pode considerar a palavra relatores. É igual quando eu coloco, né, alguma referência de algum hadith aqui também nas aulas, nos slides, aparece que fulano narrou que ouviu fulano, que ouviu ciclano dizendo que o profeta disse aquilo, né? Então, essa ciência que a gente chama ciência dos relatores do hadith. Então, como que a gente julga? Um dos critérios de julgar a autenticidade do hadith é julgar isso, Alm al-Rijal, Vinícius. Uma das formas da gente julgar essa autenticidade do hadith é julgar o caráter dessas pessoas. Então, a gente chama isso de sanad. Sanad significa o quê? Sanad significa todas as pessoas que já relataram esse hadith, desde a pessoa, a última pessoa que relatou até o profeta, né? Fulano relatou de fulano, de fulano, de fulano, de outro, até chegar no profeta. Então, isso chama sanad. Sanad inclui todos os homens que transmitiram o hadith até chegar na atualidade, até o momento que foi anotado. Então, cada pessoa que já relatou algum hadith ou fazia parte desse sanad tem sua biografia, sua história, inclusive tem uma ciência que só estuda isso, a biografia de cada um desses homens, julga o caráter deles. Se uma pessoa, por exemplo, tinha fama que não era muito honesta, se uma pessoa tinha fama que descumpria alguma regra de geral, o caráter dessa pessoa era duvidoso, às vezes realmente o hadith foi 100% autêntico comprovado, mas para tirar a dúvida, né, 100% para não ter risco, se um desses relatórios do hadith, desse sanad, mesmo um, vamos dizer que são 10 pessoas, um só tem um caráter duvidoso, automaticamente esse hadith é desconsiderado como hadith autenticado. Se o hadith não contraria o Alcorão, não contraria os princípios gerais, a gente pode considerar como conhecimento geral e levar ele em consideração, mas não serve como fonte para jurisprudência, porque não tem sua autenticidade provada, né, comprovada. Terceira condição para o ijtihad é ter também conhecimento profundo do ijma' e da ciência de comparação, que são as segundas, as últimas, né, fontes de jurisprudência que a gente conversou na aula passada, né? As primeiras duas, que são a Sharia, que é o Alcorão e a tradição, a Sunnah, e as outras duas, que são métodos também de jurisprudência, que é o Ijma' e a comparação. O Ijma' é quando tem a aprovação da maioria dos sábios, claro, na base de critérios bem rígidos, e o Qiyas, que é a ciência de comparação, quando a gente compara o caso com outro anterior, que tem o mesmo princípio, né? Algo parecido. E o do Nasr e Mansur. Nasr e Mansur é o conhecimento, né, de ciência de comparação do caso original com o caso atual. Se a pessoa não tiver um conhecimento jurídico profundo sobre esse assunto, com certeza também não terá a capacidade de praticar o ijtihad. E quarta condição, precisa ter conhecimento das diferenças entre uma jurisprudência geral ou limitada, ou condicional. O que seria geral e condicional? Geral é quando a gente cria uma jurisprudência que se aplica para qualquer caso. Agora, uma limitada é quando se aplica a um caso bem específico, naquele momento, né, que não serve como base geral para qualquer pessoa seguir, exatamente o julgamento que levou em consideração alguns fatos daquele momento. E condicional é quando o cumprimento dessa jurisprudência depende de alguma condição, né?
Até aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma causa maior, né? Então, algumas leis se aplicam, mas se tiver uma causa maior, uma causa natural, uma causa humana, então, esse aqui pode mudar, pode ter as condições bem específicas para aquele momento. Então, também o jurista, né? O faquih, que vai praticar o ijtihad, precisa ter conhecimento disso, precisa ter conhecimento do histórico, né, das outras jurisprudências, para conseguir ter uma luz, né, um discernimento para poder julgar. E a quinta condição precisa ter um conhecimento profundo da língua árabe e dos termos e definições de todas as disciplinas, né, que são relacionadas ao fiqh, especialmente a disciplina das fontes do fiqh, né, que inclui as regras, os critérios da extração das leis. E por que que é importante? Então, uma pessoa que não fala árabe não pode? Não, não pode. Por que não? Isso é preconceito? É alguma separação? Não. É exatamente para proteger o texto original e ninguém julgar de uma forma errada. A gente tem a interpretação, né, a tradução do Alcorão, da biografia, de outras coisas para outras línguas. Só que uma interpretação e uma tradução nunca é 100% exata. Então, apenas uma pessoa com conhecimento muito profundo do texto original, na língua original, para entender 100% o que está escrito lá, para garantir não vai desviar o significado, entender do seu jeito, isso acontece muito. Tem muito brasileiro, estrangeiro, que não tem conhecimento da língua árabe, lê um versículo do Alcorão, que é traduzido para português, e fala, nossa, como assim? Não entendi. É porque a língua árabe é uma língua difícil, né? Até a gente tem dificuldade de entender. Então, para poder entender o Alcorão, a gente estuda os livros de interpretação do Alcorão, de vários, né, intérpretes bem famosos, conhecidos na história, e cada um deles, às vezes, são dezenas de volumes, né, para cada capítulo, dezenas de volumes, com milhares de páginas, e mesmo assim a gente passa a vida toda sem entender algumas coisas. Então, imagina uma pessoa que não tem conhecimento de língua árabe, nunca, né, poderia realmente usar o Alcorão, né, uma versão traduzida do Alcorão, como fonte para nova jurisprudência. E também a capacidade intelectual de extrair jurisprudência. Isso acontece até em qualquer área acadêmica. Tem muitas pessoas que são inteligentes, têm conhecimento, estudou, mas a pessoa não tem essa habilidade inata, né? Não está no sangue, né? Às vezes você vê a mesma faculdade, mesma disciplina, tem 3, 4 alunos que têm nota 10, entenderam 100%, mas para conseguir realmente, na vida prática, colocar isso na prática e exercer essa função, não teria essa capacidade, né? Então, isso é muito importante. Então, seguimos aqui com os deveres do mujtahid, né? O mujtahid, a gente repetindo mais uma vez, é o sábio que pratica o ijtihad, que é esse esforço de extrair leis. E essas pessoas existem, né, durante todos os tempos, né? A gente vai ver agora que começou desde a época do profeta até hoje em dia, existem essas pessoas, né? Porque todo dia surgem novos casos, novas inovações, em todas as áreas da vida, seja econômica, tecnológica, física, e a gente precisa de um julgamento para saber isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado, isso tem penalidade, isso não deve ser punido. Então, todo dia surge, né, novos assuntos que a gente precisa de novo estirar para conseguir manter, né, a Sharia atualizada. A gente já falou nas aulas passadas que a Sharia não é algo fixo, a Sharia é apenas uma fonte moral, né, de preceitos e valores para extrair novas leis. Não é um livro fixo que pronto inclui regras desatualizadas de 1400 anos atrás e pronto, tem que seguir isso à risca. Isso não existe e, infelizmente, muitas pessoas entendem a Sharia de uma forma errada, né, por falta de conhecimento. Mariana, no final da aula eu respondo as perguntas, tá? Então, os deveres do mujtahid. O mujtahid tem um dever de se esforçar para juntar evidências. Então, primeira coisa, tem que ter evidências. Não é o achismo, ele não tem direito de achar, né? Tudo que for escrever, estudar, pesquisar, tem que ser baseado em evidências, né? E estudar profundamente
cada caso. Desculpa, aqui está escrito errado, depois eu corrijo. É cada caso, para chegar a um veredito, né? Então, é igual um juiz. Chegou um caso no juiz, um caso novo, uma coisa que não tem uma lei exatamente definida sobre isso, e ele, no caso, comparando com nossa lei atual aqui, por exemplo, no Brasil, seria criar realmente uma jurisprudência para isso, né? Então, julgar na base de fatos e o que ele achar melhor, o que está também dentro, né, dos preceitos da Constituição. Então, a pessoa realmente precisa estudar profundamente o caso e não deixar escapar nenhuma informação. Se, por exemplo, vai julgar sobre alguma inovação tecnológica, alguma coisa da física, algum alimento novo que a gente não tem conhecimento dele, então, ele precisa ter pesquisas científicas, pode usar hoje em dia laboratórios, pode usar vários métodos de realmente ver se isso, né, pode, é permitido ou não é permitido. Então, também o mujtahid, segundo o Islã, e segundo também os ensinamentos do profeta, teria duas recompensas, né, recompensas divinas, que Deus recompensa a pessoa que pratica o ijtihad, o dobro, né? Por quê? Primeira recompensa é pelo esforço, porque é uma pessoa que está sempre se esforçando para oferecer um novo conteúdo e ajudar a comunidade muçulmana em específico a resolver seus problemas no dia a dia. Como muitas pessoas, até muçulmanas, são pessoas comuns, não têm conhecimento religioso, simplesmente eles conhecem o foco como regras. Né? Pode fazer isso, não pode fazer isso. Vai numa mesquita, pergunta ao imã, ao sheik, posso fazer isso? Como pratico isso, como pratico aquilo. Então, mas a maioria das pessoas e os muçulmanos comuns não tem conhecimento sobre o porquê não pode. Simplesmente, a maioria das vezes, só tem, né, a regra final, o que pode e o que não pode. Isso é halal, isso é haram, isso é permitido, isso não é permitido, isso é lícito, isso não é lícito, né? Então, isso aqui não é o objetivo de nosso estudo aqui. A gente vai ter próximos módulos sobre cada tipo de jurisprudência, o que que pode, o que que não pode. A gente vai ter jurisprudência de família, das leis civis, de algumas adorações, das leis comerciais e como a gente lida com cada assunto durante a vida, né, no dia a dia. Mas isso aqui é para próximos módulos que são específicos para isso. Hoje em dia a gente está estudando a origem do fiqh e está estudando uma introdução ao fiqh, porque não adianta a gente estudar aquilo sem a gente ter essa base. Claro, muitas pessoas aqui com a gente conhecem, mas é bom a gente também se manter atualizado e sempre aumentar o nosso conhecimento nessa ciência que é a origem do Foucault, né? Que a gente considera ela muito importante. Então, a primeira recompensa que Deus recompensa essa pessoa é pelo esforço, né? E a segunda recompensa, caso ele conseguir um veredito, um julgamento justo para aquilo, né? Claro, baseado em evidências. Agora, caso ele não acertar, ou desistir do caso, ou não chegar a uma solução, ele não deixa de ter uma recompensa pelo esforço também, né? Agora, caso não acertar e realmente seguiu à risca todos os critérios, levou em consideração todas as evidências e acabou não chegando no veredito, não conseguiu julgar o caso, ou até julgar de uma forma errada, mas não intencional, então ele é perdoado. Todo mundo erra. Aqui também tem muito juiz que erra, julga um caso, daqui a alguns anos surgem evidências novas, provas novas e ele anula o caso. Mas não é por isso que o juiz ele é condenado por cometer um erro. Ele julgou na base das melhores condições, evidências e fatos que eles teve disponibilidade naquele momento. Então, nesse caso, ele não é considerado pecador, ele não sofre consequências disso, porque realmente ele fez o seu melhor, nas melhores intenções. E aqui está falando, caso não conseguir chegar no veredito, no caso de um juiz, no caso de mufti, o mufti é como se fosse um cargo de juiz, né? É um cargo de uma pessoa que só trabalha se esforçando, né, para criar regras e ajudar as pessoas, né, a julgar casos, né? É como se fosse é, a autoridade mais alta, assim, de qualquer juiz em qualquer país islâmico, né? Porque que a gente chama do cargo de mufti, né? Que é o mujtahid, mas com um cargo mais alto, com conhecimento mais profundo, que ele sempre julga casos maiores e até o julgamento deles também serve como lei
e entra também no código, né, no direito do país também dele. Então, caso não consiga alcançar um veredito, então pode considerar vereditos anteriores, jurisprudências passadas, de casos semelhantes para tentar chegar, né, na melhor resolução possível do caso. A história do ijtihad começa com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad, ele foi o primeiro que praticou o ijtihad, né? Porque, como a gente disse, Deus deu ordens claras no Alcorão sobre algumas coisas, outras coisas não. Então, na época do profeta, a diferença é que ele era o único que praticou esse ijtihad, porque como ele era presente, né, com o pessoal, e como a gente falou na aula passada, que tudo que ele ensinava não era por vontade própria e era por revelação também divina, então tudo que ele é, decretava naquele momento era aceito. Então, nenhuma outra pessoa, sem ser ele, né, tinha o direito de praticar o ijtihad na época dele, exatamente por esse motivo, porque não tinha essa necessidade. Depois, em outras aulas, a gente pode julgar cada caso que o profeta praticou esse ijtihad para solucionar casos. Só que se a gente mencionar esses casos agora, são infinitos, né? São milhões de casos. Então a gente pode ter exemplos depois. E também, depois do profeta, sallallahu alaihi wasallam, algumas pessoas me perguntaram por que a gente fala sallallahu alaihi wasallam depois de mencionar o profeta. O que a gente usa a sigla S-U-S-A-A-S, significa sallallahu alaihi wasallam. Isso significa em árabe que as bênçãos, que a paz, as bênçãos de Deus estejam com ele. É apenas uma forma de honrar o profeta quando mencionar o nome dele. Tá? Isso não é nenhum tipo de adoração, é apenas um tipo de honra, né, para o nome dele. O a gente não apenas ele, mas também qualquer outro profeta. Então, os muçulmanos, quando mencionam qualquer profeta, sempre a gente usa esse termo, né, sallallahu alaihi wasallam, o alayhi salam, que a paz também de Deus esteja com ele. Por exemplo, o muçulmano não pode mencionar Moisés sem falar alayhi salam depois, né, que a paz de Deus esteja com ele. Não pode mencionar Jesus sem usar o mesmo termo, né, que a paz, bênçãos de Deus esteja com ele. É uma forma da gente respeitar, né, nossos mestres que nos ensinam, né, que Deus enviou como guia para a humanidade. Então, isso aplica a qualquer profeta também, né? Não é apenas para o profeta Muhammad. Então, os companheiros do profeta também, depois dele, que tinha esse conhecimento, atendia esses critérios, eles também praticavam o ijtihad. Agora, depois do profeta, depois da morte dele, a gente teve 4 principais califados. Califa significa o herdeiro, né? O herdeiro do profeta. Então, o profeta, na época dele, ele era o governador, ele era o chefe do Estado, né? Então, ao mesmo tempo, ele foi um pouco de tudo. Ele foi pai de família, ele foi comerciante, ele foi guerreiro, ele foi também chefe de Estado. Então, o próximo herdeiro, os próximos herdeiros que vieram dele, que eram mais próximos dele, que a gente chama al-Khulafa ar-Rashidin, que são os califas, né, os herdeiros iluminados, os guiados, né? Porque tinha esse mais conhecimento, então também na época deles, eles eram responsáveis também de decretar qual que lei ou criar jurisprudência, né? Aqui é só para confirmar o que a gente já falou agora, né? Sobre a recompensa do mujtahid. E aqui também é um exemplo de um homem relator de hadith. Aqui, por exemplo, Amr ibn al-As, que era um companheiro do profeta também, relatou que o profeta disse. Então, aqui, por exemplo, um exemplo da ciência dos relatores que a gente conversou, né? A pessoa que relatou o hadith, o caráter dele, quem ele foi, se realmente ele acompanhou o profeta, se realmente tinha chance dele ter ouvido isso. Então, isso tudo vai fazer diferença na autenticidade do hadith, ou desse relato do profeta sallallahu alaihi wasallam depois. Então, ele disse que o profeta disse, né? Ele relatou que o profeta disse: quando um governante toma uma decisão após a devida consideração, não é uma decisão arbítria, assim, eu decidi isso. Não, nenhum governante tem direito de decidir o que ele quiser, porque ele acha melhor, né? Após a devida consideração de todos os fatos, critérios que a gente já conversou antes, e atendendo também os preceitos da Sharia.
respondendo às perguntas. As perguntas quer dizer os casos. O povo, as pessoas sempre perguntam, né? Solicitam para o governante uma resposta sobre alguma coisa. Então, quando ele atende, levando em consideração, né, todos os critérios, responde essas perguntas com uma decisão, um decreto, e continua aqui, né, um hadith relato, e essa decisão vem a ser justa e correta, esse governante é candidato a uma dupla recompensa. E quando toma uma decisão, revendo todas as questões, né? Então ele fez seu melhor, não deixou nenhuma questão, nenhum fato, nenhuma evidência faltar. E comete um erro, ele é candidato a uma simples recompensa, né? Apenas uma. Então, por quê? Pelo esforço, pelo trabalho que ele se deu também. Aqui a gente vai falar alguns exemplos de ijtihad, né, de esforços dos Sahaba. Sahaba significa os companheiros do profeta. E esses, especificamente, hoje a gente vai mencionar os 4 companheiros dele, que foram os primeiros 4, né, califas, né, os primeiros 4 eh, herdeiros, né, do governo islâmico, né, do Estado Islâmico, que naquela época não tem nada a ver com hoje em dia, que é uma vergonha, né, esse tipo de organizações que usa, né, o nome do Islã, o nome do governo do Estado Islâmico para cometer essas barbaridades. Estou falando do verdadeiro Estado Islâmico, o governo islâmico foi fundado com esses princípios nobres da época do profeta. Então, a gente vai considerar alguns, né, casos de ijtihad, de decisões, de leis que foram tomadas por esses primeiros 4 califas, né, esses 4 governantes depois da morte do profeta, que não tinha regras anteriores igual a elas, e eles tiveram que praticar o ijtihad para julgar esses casos individuais da época deles, né? Por exemplo, o primeiro califa, que é o Abu Bakr as-Siddiq, foi o primeiro herdeiro, o primeiro califa, primeiro governante que chegou a governar o Estado Islâmico depois da morte do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então, eu só estou mencionando um resumo básico aqui de alguns exemplos, né, de decisões, decretos que eles tiveram, de coisas que não existiam antes deles, né, de como criar uma jurisprudência. O Abu Bakr, por exemplo, ele criou uma lei que combate os sonegadores de zakat. O que é o zakat? Zakat é um imposto? Não exatamente. O zakat é mais parecido com a ideia do dízimo, né? Por exemplo, né, dos judeus e da Bíblia. O que é o zakat? Zakat é uma porcentagem de 2,5% que cada muçulmano deve pagar em caridade para ajudar pessoas com necessidades, né? Pode ser viúvas, órfãos, refugiados, né? Tem 8 grupos de pessoas que, segundo a lei islâmica, têm direito de receber o zakat. A gente fala isso depois, em outro momento, né? Porque isso entra em outras aulas, que não é jurisprudência que a gente está estudando. Então, quem que deve pagar o zakat? No Islã, diferente de outras religiões, que todo mundo é obrigado a pagar o dízimo, no Islã apenas é obrigatório a fazer esse pagamento do zakat, a essa porcentagem, quem tem um valor é, parado numa poupança por um ano, sem usar, que é equivalente a mais ou menos 80 gramas de ouro. Então, vê quanto vale mais ou menos isso nos dias atuais. No Brasil, seria mais ou menos o valor de 100 mil reais, né? Então, a pessoa tem uma poupança, um dinheiro parado por um ano sem usar e virou um ano. Então, fez aniversário de um ano parado esse dinheiro, que já está acima desse valor, que é a cota mínima que a gente considera, por um ano, aí automaticamente obrigatório tirar uma porcentagem desse valor e doar ela, que vai, né, para a caixa do governo para redistribuir ela. E isso sem ter dívidas, exatamente. É que, na verdade, quem tem dívida não tem como poupar dinheiro, né? Mas realmente não pode ter dívidas. Então, isso é um sistema, na verdade, na maioria dos países ocidentais, ou até alguns países orientais de primeiro mundo, eles seguem esse sistema, que a gente chama de juros negativos. O que é juros negativos? Aqui no Brasil, por exemplo, você coloca um dinheiro na poupança, parado por um tempo, você tem uma renda, né, que a gente chama de interesses, taxa de juros mensal que você recebe em cima desse valor.
No Islã, isso é haram, é proibido, é um dos maiores pecados. Por quê? Porque isso aqui, desde o passado, desde o Antigo Testamento, é considerado como usura, um dinheiro não abençoado, um dinheiro não suado, né? E, infelizmente, especificamente também no caso do Brasil, esse dinheiro que está rendendo para você sempre está na custa de uma pessoa que não teve condições, que está pagando juros altíssimos porque teve que atrasar algum cartão, alguma coisa, ou está endividada, ou a casa dela foi confiscada pelo banco para conseguir sustentar esses seus juros que vocês têm parado na poupança. E exatamente por esse motivo, e também pelo motivo de não ser um dinheiro suado, é um dinheiro proibido no Islã, proibido de se aproveitar, um dinheiro haram, né? E no Islã é o contrário. Quando uma pessoa tem dinheiro parado por muito tempo, é retirada uma taxa dele, que é a taxa de zakat. Então, países, por exemplo, como o Japão, alguns lugares na Alemanha e alguns países de primeiro mundo, eles usam esse tipo de juros. Então, quando você coloca o dinheiro no banco, o banco não te dá juros em cima do que vocês têm dinheiro lá. E tem muitos países de primeiro mundo que realmente hoje em dia aplica isso, né? Então, quando você coloca o dinheiro na poupança, o banco tira desse dinheiro, porque ele considera que você não precisa desse dinheiro, que é um dinheiro sobrando, né? Então, outras pessoas podem precisar dele, e o governo tira esse valor. Então, hoje em dia, nos sistemas mais avançados de economia, nos países mais avançados em economia, eles seguem esse sistema, e se realmente estudam a origem disso na economia, que a gente chama de juros negativos, foi inspirado exatamente pelo sistema de zakat do islamismo. Qual é o perigo, né, dos juros? Qual é o perigo da gente realmente praticar esses juros? É que sempre para praticar os juros, a gente precisa de mais dinheiro para sustentar, né, esse crescimento do capital. E isso aqui acaba gerando o quê? Acaba gerando inflação, né? Então, acaba gerando inflação, o dinheiro que você tem hoje em dia, por exemplo, R$ 100, você volta daqui 5 anos, não vale mais nada. O que você comprava com R$ 100 5 anos atrás, hoje em dia não compra nem 20%. Isso tudo é por quê? Exatamente por causa dos juros. Exatamente por esse motivo que o islamismo proíbe qualquer tipo de juros e usura, né? E nenhum banco islâmico pratica isso. Até para compras, por exemplo, você comprou um carro, quer financiar um carro, você comprou uma casa, quer financiar uma casa. Ah, mas pode? Pode. Mas o que que o banco ganha? Qual que é o lucro do banco? Ah, mas não tem juros. O banco vai ganhar com o quê? O banco vai falir. Não, aí nesse caso é diferente. Nesse caso, por exemplo, eu saí um pouco do assunto, mas só para esclarecer, porque é uma coisa muito importante que muita gente também pergunta. Como é que funciona o sistema de financiamento no sistema econômico islâmico e nos bancos islâmicos? Funciona com valor fixo de parcelas sem 1 centavo de juros. Mas o que que o banco ganha? O banco ganha o lucro da revenda. Por quê? Porque você quer comprar um carro, vamos dizer, custa 10 mil, só um exemplo. Aí aqui no Brasil, por exemplo, com a taxa de juros mais básica, vai parcelar o carro para 4 anos, automaticamente vai dobrar o valor, virou 20 mil. Isso não é justo. Isso é considerado juros. Isso é considerado usura, o que é proibido e pecado no Islã. Agora, o banco islâmico faz diferente. O banco islâmico, você chega no banco. Ah, eu quero esse carro. Quanto custa? Custa 10 mil. Fala, tudo bem. Eu vou comprar esse carro por 10 mil, colocar em nome do banco, vai ser propriedade minha, e eu te revendo esse carro. Mas para eu ganhar dinheiro, eu estou te ajudando, então não posso te revender com o mesmo valor de 10 mil. Eu quero te revender por 12 mil. Então, nesse caso, automaticamente definiu o lucro do banco da revenda desse carro. Então, vou pegar esses 12 mil, que é o valor do carro atual, e dividir eles em 12 vezes sem juros para você. Então, isso pode, porque o banco comprou e vendeu para você um pouco mais caro para ele lucrar com ele, porque está te ajudando, está parcelando para você sem juros. Vocês entenderam mais ou menos? Ficou claro? Faz sentido também, né? Então, nesse caso, pode. Então, o carro fica em nome do banco até a pessoa acertar. Em troca disso, o banco tem um contrato que, quando o cliente terminar de pagar o carro, o banco transfere esse carro para o nome do cliente. Caso o cliente não conseguir pagar, porque não tem mais condições, não tem multa nenhuma. Simplesmente o banco vai descontar seus lucros, né, de uma forma proporcional ao valor que a pessoa já pagou, e vai revender o carro para outra pessoa e simplesmente vai pagar 100% de volta
o valor que a pessoa já pagou, porque não é justo. É como se fosse fazer uma compra e desistir da compra. Então, é do direito do cliente receber seu dinheiro de volta. Então, se vocês verem, tudo na lei islâmica é uma lei justa, é uma lei humana, né? Não é assustadora como muitas pessoas sabem, né? E muitos países de primeiro mundo hoje em dia estudam a Sharia, estudam a lei islâmica e usam esses conceitos e valores exatamente para melhorar, né, as leis atuais dos seus países. Então, quando Abu Bakr ele combateu os sonegadores de zakat, por quê? Eram pessoas que tinham condições, era comprovada a poupança deles que, né, atingia essa cota que era obrigatória já para esse pagamento e mesmo assim não declaravam para o governo, escondia esse dinheiro, falava que não tinha dinheiro exatamente para não pagar essa taxa. Só que essa taxa ela é muito importante para os programas de redistribuição de venda que o governo islâmico já praticava naquela época, né? Então são pessoas que precisam desse dinheiro. São muitas famílias ou pessoas que não têm capacidade de trabalhar por algum motivo, claro, né? Uma pessoa com saúde plena, é, que está deitada o dia todo, desempregada, né? Não quer procurar emprego, tem direito a esse dinheiro? Claro que não. Estou falando de pessoas realmente que precisam desse dinheiro. E estão deixando de ter esse dinheiro exatamente porque aquela pessoa está deixando de fazer seus deveres. E como o zakat é um conceito muito sagrado no Islã e ele faz parte de um sistema inteiro que qualquer coisa, né, pequena, na falta de cumprimento do zakat, pode acabar com o sistema do governo inteiro, porque depende disso. Então, o Abu Bakr não brincou com essa lei de zakat. Ele obrigou, ela se tornou, na época do Abu Bakr, obrigatória e que não pagar vai ser perseguido e vai ter seus bens confiscados. Por que que ele fez isso? Ah, tem alguma lei no Alcorão que fala que quem não pagar o zakat pode pegar o dinheiro dele, pode combater ele, pode perseguir, pode prender, colocar na prisão? Não, não tem. Na época do profeta também tinha uma coisa clara também sobre isso? Também não tinha. Mas, por medo e por respeito para esses preceitos e valores que o Islã traz, da igualdade, da justiça e dos outros que não têm condições de terem acesso a isso, ele considerou esses valores da Sharia para criar essa lei que permite combater e lutar e brigar e perseguir e prender quem não pagar essa taxa, porque naquele momento foi necessário. Ele pensou assim, se agora no início todo mundo começar a relaxar e não pagar e não considerar como algo grave a falta desse pagamento, então todo mundo vai relaxar, ninguém mais vai pagar. Então, para ele, né, no conhecimento dele daquela época, foi necessário. Tá? E claro, isso aqui é uma jurisprudência específica, condicional, àquela época, aquelas condições. Hoje em dia, ninguém vai te perseguir se você não pagar isso. Você paga se você quiser, se você não quiser, ninguém vai vir atrás de você e te cobrar. A gente recomenda isso, mas ninguém vai te obrigar. Segundo ijtihad, um exemplo de ijtihad que o Abu Bakr praticou foi a junção do Alcorão Sagrado em um livro só. Porque na época do profeta não tinha uma lei que obrigava a ter o livro escrito, eram simplesmente os versículos transmitidos oralmente de uma pessoa para outra. Então, pode juntar o Corão, criar ele dentro de um livro? Eles não sabiam disso, mas no conhecimento, com a experiência e sabedoria do Abu Bakr, ele pensou assim: um dia os muçulmanos vão crescer muito. Como que eu vou garantir que tem um livro só, autenticado, comprovado, registrado, que inclui todos os versículos do Alcorão, né, que foram revelados para o profeta, pelo anjo Gabriel, e que ninguém vai alterar elas depois. Então, a gente precisa ter uma cópia autenticada, registrada no livro só. E ele ordenou, decretou, né, a junção desses capítulos e versículos todos, né, num livro só. Naquela época era tudo registrado em folhas de tamareira, em pedra, em madeira. Então, o que tiver disponível de recursos, usavam para escrever, mas não tinha um livro só, que o Alcorão, escrito, né, em físico, né, uma cópia física, né, depois da morte do profeta. Então, ele fez isso exatamente para proteger, né, a palavra de não se perder. Terceira coisa que ele praticou ijtihad, por exemplo, um decreto que ele fez e ele tomou uma decisão que também não existe no Alcorão, é nomear um califa herdeiro. Então, ele nomeou um califa herdeiro. E, no caso, ele recomendou duas pessoas, né, para serem, né, herdeiras do governo dele.
e um deles era o Omar ibn al-Khattab, né, que acabou realmente sendo a califa depois dele. Então, por exemplo, no entendimento do Abu Bakr, por que que ele indicou? Falar, mas cadê a democracia? Por que que ele que escolheu? É porque ele, como era no início do governo, então ainda era frágil, ainda era fresco. E ele pensou assim, se não colocar uma pessoa de confiança, né, que tem firmeza, que eu posso confiar 100% que vai levar esse governo para frente, né, e não depender de uma pessoa que simplesmente que a gente não sabe quem é. Então, exatamente por esse motivo, no conhecimento dele daquela época, resolveu nomear. E, ao mesmo tempo, ele não obrigou uma pessoa, ele deu duas opções. Ele deu a opção do Ali e a opção do Omar. E acabaram escolhendo o Omar. Então, o Omar também ele praticou ijtihad, ele decretou algumas coisas, ele criou leis novas na época dele, e foram leis muito importantes, leis muito humanas e leis também econômicas. Por exemplo, o Omar reconheceu a separação, estou falando separação de casal, homem e mulher, quando tem três afirmações numa única vez. Isso aqui também saiu sem querer, né? Acho que foi um erro de digitação, seria numa única vez, tá? O que que é isso? No Islã, a gente fala, e na lei islâmica, que quando um homem vai separar de uma mulher, ele tem que declarar essa separação. Mas para garantir, né, que ninguém separa qualquer mulher simplesmente porque está mal-humorado, está estressado, então só é realmente considerada a separação depois da terceira afirmação. E tinha que ser em épocas diferentes. Então, para não burlar a lei, muitas pessoas, por exemplo, no momento da raiva, falam: ah, nossa, então tem que separar três vezes, afirmar três vezes, então pronto. Então, estou confirmando, separada, separada, separada. Então, o Omar, ele viu que isso era desculpa, antes do Omar, eles enxergavam, por exemplo, na época do Abu Bakr, e na época do profeta, que era injusto, né, separar um casal simplesmente porque uma pessoa, por raiva, fez essas três afirmações do desejo de separação. Então, para dar tempo para a pessoa pensar, considerava apenas três afirmações em épocas diferentes e dias diferentes. Tipo, hoje não quero, amanhã confirmei que eu não quero e no terceiro dia afirmei que eu não quero. Então, pronto, está separado. Então, o Omar, ele viu que muitas pessoas fica, parece que brinca com isso, não dá muito valor para o casamento. Então ele considerou assim, não importa se é um momento de raiva, um momento de não sei o quê, você afirmou três vezes, você está separado, legalmente é separado, fez três afirmações numa hora só, que, nossa, eu quero a separação, então no mesmo dia, na mesma hora, vai ser considerado separado. Exatamente porque para incentivar as pessoas a pensar também antes de falar. Então ele viu necessário ser mais rígido. O Omar, ele foi muito rígido com algumas coisas, teve muita firmeza com algumas coisas e, ao mesmo tempo, teve muita compaixão e misericórdia com outros assuntos, para garantir realmente o fraco, o mais fraco, né, o mais vulnerável, sempre não sair no prejuízo, né? Então, segundo item que o Omar, por exemplo, teve, né, decretou de uma forma diferente do Abu Bakr também, que também, por causa do entendimento dos fatos, né, daquele momento, daquela época, ele não indicou um califa herdeiro, mas simplesmente ele criou um conselho de 6 pessoas sábias, né, que representam todas as tribos e todos, né, os pensamentos daquela época, ideológicos, para quê? Para eles mesmos eleger um novo califa. Então ele também viu que não tem mais necessidade dele mesmo decidir e realmente estava mais a favor de um processo mais democrático. Então ele pegou o quê? Isso aqui é muito parecido, por exemplo, com o sistema parlamentar hoje em dia, né? Porque alguns países, né, têm uma eleição direta, que o povo elege o governador, né, o presidente. E alguns países europeus que seguem, por exemplo, o sistema de governo parlamentar, a pessoa não elege diretamente o presidente, mas elege um deputado, né, que forma um conselho, né, de deputados numa Câmara e eles elegem o presidente, porque ele sabe que esse deputado ele me representa, representa meus interesses, então quem ele escolher também vai me representar. Né? E esse sistema existe na Europa até hoje em dia. E isso aqui é como se fosse um sistema de governo parlamentar que o Omar praticou, né? Numa linguagem mais moderna, porque ele escolheu, né,
pediu para cada tribo, para cada povo, para cada grupo, eleger uma pessoa sábia, né, como deputada, né, como representante deles, e esses aí, esses chefes aí, os sábios que foram elegidos pelo povo, que eles vão eleger um novo governador, né? Terceira coisa que prova que realmente que ele não apenas foi firme e rígido, ele também teve muita compaixão e humanidade na época dele. O Omar, por exemplo, ele anulou a pena para o roubo, numa época que tinha muita fome. Numa época que tinha muita fome, muitas pessoas ricas seguravam seus bens, não permitiam as pessoas ter acesso aos seus bens, não ajudava as pessoas, por exemplo, para empregar elas, para ajudar elas também a superar a fome. Eles ficavam com medo também de perder o dinheiro delas e começavam a guardar os bens para eles. Então começou a acontecer o quê? As pessoas tinham fome e começavam a roubar, começavam a assaltar, começavam a sair, tomar os bens dos outros. Nesse caso, o Omar achou justo, né? Não aplicar penas, por exemplo, para o roubo. Ele não prendeu, não cortou as mãos delas e simplesmente falou que essas pessoas precisam comer e se alimentar. Se o governo, se as pessoas, se a sociedade não é capaz de oferecer, né, essa segurança alimentar para as pessoas, essa segurança para as pessoas não morrerem de fome, então seria muito desumano eu julgar essas pessoas e prendê-las ou cortar a mão delas. Então foi mais um ato humano também que praticou. E olha que aqui também contraria uma lei da Sharia, né, que obriga a penalidade. Mas nesse caso ele usou também outro preceito da Sharia, né, outros valores da Sharia, que são os valores mais humanos e valores justos também, para anular temporariamente essa pena na época dele, né? Quarta coisa, ele fez alteração no sistema de pagamento de impostos, especialmente imposto de terras conquistadas pelos muçulmanos, né? Os muçulmanos conquistavam muitas terras no passado e muitas delas, muitas pessoas que não eram muçulmanos que moravam lá. O Islã nunca obrigou uma pessoa a se converter numa terra recém-conquistada. Bem ao contrário, né? Os soldados muçulmanos protegiam as pessoas, independentemente da religião, e protegiam todas as casas e templos de adoração de qualquer pessoa, de qualquer religião. E em troca disso, eles pagavam imposto para o governo para conseguir manter essa proteção e manter o governo, né? Pelas taxas de trabalho. Então, cada pessoa que trabalhava tinha que pagar uma taxa para o governo, como se fosse um imposto hoje em dia, né? O que que o Omar fez alteração? Qual que era a alteração que ele fez? Ele fez um sistema um pouco mais justo, né? Um sistema mais justo e de uma forma que paga, simplesmente a pessoa paga o que pode, conforme realmente é, o que pode. Por exemplo, a gente, quando tem uma terra conquistada, tem muitas áreas é, que, que não tinha dono, tipo rios, vales, terrenos que pode usar, pode aproveitar, pode plantar. Então, terra que não era de ninguém, era permitido para qualquer muçulmano usar, e quem tiver necessidade de usar, dividir os lucros dela, né? Mas para o governo, eram tipo propriedades do governo, e em troca disso o governo recompensava essas pessoas. Só que todo mundo que trabalhava, e até as pessoas que não eram muçulmanas, quem não era muçulmano e tinha seu próprio terreno, não era tomado dele, mas em troca disso tinha que pagar imposto por isso aí. E ele simplesmente simplificou esses impostos, né? Simplificou esses impostos e não colocava um imposto absurdo que a pessoa não pode pagar, simplesmente um imposto para conseguir manter o básico das necessidades dos gastos do governo naquela época. E também essa lei, quando ele criou, não criou sozinho, só para vocês verem. Ele criou também um conselho de 10 pessoas também para aprovar essa lei. Então, ele nunca aprovava coisa por conta própria. Algumas coisas sim, mas a maioria das decisões eram em grupo, né, em grupo de conselhos. E também o Omar, ele contrariou o Abu Bakr, que é o califa anterior, sobre também a renda, né? Por quê? Porque o Abu Bakr, em qualquer lugar, em qualquer terreno, considerava que todo mundo tinha direito à mesma distribuição de renda. Então, tudo que o governo lucrava e sobrava, ele era distribuído para o povo igual, né? E seja muçulmana, não muçulmana, de qualquer religião, não importava, porque o Abu Bakr considerava que todo mundo é humano, todo mundo merece ter uma vida digna igual. Só que por que que o Omar mudou isso?
Qual o motivo ele mudou isso? Porque percebeu que muitas pessoas aproveitavam disso. Então, tinha pessoas que sempre eram rebeldes, sempre faziam brigas contra o governo, causava insegurança, tipo, pública, faziam conflitos nas ruas, pessoas rebeldes, pessoas que perseguem, por exemplo, até os muçulmanos, pessoas que não queriam trabalhar. Então, ele não achava justo uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que sempre está fazendo bagunça, que não realmente pratica também seus direitos também para receber não pratica seus deveres também diante da lei para também receber seus direitos. Então, exatamente por esse motivo, ele dividiu a renda das pessoas e o salário das pessoas por merecimento, conforme o esforço deles, conforme o trabalho deles, conforme o conhecimento deles e também o caráter deles também. Né? Então, ele simplesmente fez isso porque viu que muitas pessoas aproveitavam. Se deixar todo mundo ganhar igual, isso pode deixar o governo fraco, né? E vira igual, por exemplo, alguma coisa mais socialista, comunista, né? E isso aqui também o Islã não tem intenção de alcançar esse tipo de coisa também, né? Incentivar as pessoas à preguiça, a não trabalhar. E também o Omar, ele era muito rígido a questões de bebida alcoólica. Porque bebida alcoólica era naquela época, como continua para hoje em dia, como fonte de quase todas as males, né? A gente vê que a maioria dos crimes, a maioria das coisas indesejadas que a gente comete e se arrepende em qualquer momento é sempre com efeito de bebida. E o Omar percebeu que naquela época, na condição mais democrática do califa anterior, tem muita gente que não estava respeitando isso, estava relaxando. Ah, é só uma bebida. E começou, tipo, ter bares, começou a ter lugares, estabelecimentos que vendiam bebidas. E ele notificava que isso era simplesmente proibido, que isso aqui é uma coisa que não pode brigar, que não pode deixar passar. Então, ele avisou que quem não descumprir a lei vai ser perseguido, vai ser preso, vai perder seu estabelecimento. Inclusive, uma vez, em um dos casos, quando também recusaram, né, um estabelecimento recusou o cumprimento da lei, né, de não vender bebida, o Omar ordenou de incendiar o estabelecimento dele e destruir o estabelecimento dele, né, exatamente para as pessoas levarem a sério esse assunto. Mas como a gente disse, era um caso à parte. Hoje em dia ninguém faz isso, ninguém vai falar, ah, nossa, qualquer pessoa que vende bebida ou bebe, ela vai ter o estabelecimento destruído. Mas é que simplesmente naquela época, como ainda era frágil, era novo, então ele queria realmente mostrar poder e mostrar para as pessoas que também o governo está ao lado de vocês, o governo está aqui para ajudar, o governo ele é justo, mas ao mesmo tempo tem leis que vocês têm que seguir, tem que ser rígido com algumas leis. Então ele realmente achou necessário ser rígido nesses assuntos. Exemplos do ijtihad também dos sahabas, continuando com o terceiro califa, que é o Osman ibn Affan, que é o terceiro califa. Eu vou mencionar rapidinho, né, porque o nosso tempo está acabando. Primeiro, a jurisprudência, por exemplo, que ele criou, né, ele decretou o segundo azan para o Jum'ah. O que isso significa? Muitas pessoas talvez não entenderam nada e muitas pessoas entendem. Azan é o chamado de oração, né, que a gente escuta nas mesquitas antes de cada oração. E o Jum'ah é geralmente o sermão de sexta-feira, meio-dia, né, na oração de meio-dia, que a gente vai na mesquita, escuta um sermão que é uma oração, né, uma congregação especial, que é na sexta-feira. Então, na oração de sexta-feira, é igual a qualquer outra oração, tinha esse azan que é o chamado de oração em alto-falantes, hoje em dia é usado, né, em alguns países islâmicos, ou era simplesmente uma pessoa que subia lá em cima, né, no lugar mais alto da mesquita, e fazia um chamado alto para todo mundo ouvir e vir rezar. Só que com o crescimento, na terceira geração aqui dos muçulmanos, que é na época do Osman, né, o terceiro califa, o número de muçulmanos já era muito grande, as pessoas tinham muito comércio, eram cidades muito grandes, já era muito urbanizado, então ele percebeu que apenas um azan não era o suficiente para chamar a atenção das pessoas. Então ele fazia o primeiro azan, dava um tempo, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, depois fazia um segundo azan, exatamente para quem não prestou atenção, prestar atenção e conseguir ir lá na mesquita, por exemplo, fazer oração e participar na congregação e no sermão. Então, isso aqui é uma coisa que existia na época do profeta, isso aqui era uma coisa que existia no Corão? Não. Só que isso também a gente não pode considerar como Bid'ah. Bid'ah, por exemplo, uma coisa
na religião que não é permitida, né? Então, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas só falam de bid'ah, isso é proibido, isso é uma inovação, não existia na época do profeta. Mas o Sahaba praticava muitas coisas, né, que não tinha na época do profeta e eram como se fosse uma bid'ah, que é uma inovação, mas uma inovação positiva, não é uma inovação que contraria os preceitos islâmicos e os preceitos da Sharia. Então, nesse caso, não é considerado uma bid'ah, uma inovação para, né, colocar opinião própria ou para coisa que não é benéfica, né? Era simplesmente uma inovação benéfica. Então, o azan, sim, é uma inovação, é uma bid'ah benéfica, positiva, que o Osman praticou e o que é praticado até hoje em dia em todas as mesquitas do mundo, né? Então, isso é um tipo de inovação na jurisprudência que é positivo, né? Que é benéfico, que não faz mal. Segunda coisa que o Osman fez, ele padronizou a escrita do Alcorão, né? Por meio de uma consulta também. Então, ele reuniu um conselho de 4 juristas e tomou uma decisão de padronizar a escrita do Alcorão. Porque na linguagem árabe, na linguagem dos árabes, tinha 7 padrões de falas e 7 padrões de ortografia, né? E 7 padrões de recitação de leitura, né? De ditação. Então, são 7 padrões diferentes. E o próprio profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o anjo Gabriel revelou ao Corão para ele nessas 7. Então, cada versículo e cada momento era revelado usando um padrão diferente, uma ortografia diferente, uma ditação diferente. Por quê? Porque todos os árabes tinham dialetos diferentes, tinham regras gramáticas diferentes, ortográficas diferentes, ditação diferente. Então, para ele incluir todos os árabes, que são as principais 7 padrões da língua daquela época, então surgiu essas 7 recitações, né? Hoje em dia a gente tem essa ciência. Quem quiser realmente se aprofundar no conhecimento apenas das ciências do Alcorão, ele estuda os 7 padrões, ele estuda as 7 recitações diferentes, inclusive tem mais, né? Pode chegar a 7 recitações diferentes. Mas a língua ortográfica admitida pelo governo para todos os muçulmanos, que é seguida até hoje em dia, que a gente chama da padrão de Osman. Por isso, quando você pega qualquer Alcorão hoje em dia, você vê que está escrito esse Alcorão, ele foi escrito com o padrão Osmani, né, que é o padrão do Osman. Eu não sei se aqui. Depois eu procuro, eu mostro para vocês se tem algum Alcorão. Vocês vão ver isso dentro do Alcorão, escrito aqui, o padrão é o padrão de recitação do Alcorão. Deixa eu só ver quem que escreveu aqui. André, depois eu respondo isso para você. Só vou terminar a aula e eu vou ler sua pergunta, tá bom? É, E aqui também uma. E por que que ele fez isso, esse padrão? Porque ele simplesmente tinha medo de, quando tenha padrões diferentes, se perde, as pessoas ficam confusas também, né? Então, foi uma coisa também boa que ele fez, né? Foi uma inovação boa, né? Confiscou os camelos perdidos sem donos. O que que isso quer dizer? Porque antes do Osman, por exemplo, tinha uma lei que quem encontrar algo, isso aqui serve para qualquer coisa, né? Igual como algumas pessoas falam aqui, o achado, né? Né, que o achado não tem dono, que o achado, né, não é roubado. Não, no Islã era considerado sim, o achado era roubado sim, né? Então você, por exemplo, achou um camelo perdido, você não sabia de quem era, você tem que perguntar, levar para a cidade, ver quem são as pessoas aos redores e saber de quem era. Se ninguém sabia de quem era, a lei naquela época era simplesmente deixar o camelo onde ele estava. Deixar ele se alimenta da natureza, quem puder alimentar, alimenta, não tinha dono. Só que o que que o Osman percebeu na sua época? Percebeu que muitas pessoas aproveitavam disso e tomavam, né? Ou simplesmente não tinha benefício. Então, para ele garantir não ter bagunça, ele falou: cada camelo que não tem dono, a gente vai tentar saber de quem era. Se a gente não sabe, o governo vai confiscar, vai vender e o benefício dele vai para a caixa do governo para ajudar pessoas necessitadas. Então, simplesmente para não ter esse desperdício e para garantir também ninguém admitir, né, a propriedade de uma coisa que realmente pode não ser dela de verdade. E agora o Ijtihad na época do Ali, Ali ibn Abi Talib, que é o quarto califa. O Ali, por exemplo, uma das principais coisas que ele praticou na sua época
condenou com pena de morte os Rawafid. Quem são os Rawafid? São pessoas que recusavam ordens do governo, mas de uma forma bagunçada. Igual hoje em dia, por exemplo, o governo tem alguma lei. Se você não gostou, você tem direito de, claro, praticar, né, seu direito democrático de falar eu não gostei. Agora, por exemplo, o presidente falou alguma coisa. Eu não concordo com ele. Vou fazer um grupo, uma máfia, descer na rua com armas na rua, aterrorizar as pessoas e falar, nossa, quem, por exemplo, aceitar o que o presidente disse, a gente vai acabar com eles, vai matar eles, e a gente vai contrariar, não importa o quê, não quero negociar. Então, esse grupo praticava isso naquela época, e isso causava um perigo muito grande, né, para a segurança. Então, o Ali decretou que quem praticar isso terá pena de morte, exatamente para garantir que ninguém vai cobrar seus direitos de uma forma violenta. Então, você tem uma opinião, você conversa, você negocia. Você não aceita negociar, quer usar sua força e quer usar suas armas para descer na rua e obrigar sua opinião, independentemente de todos os decretos do governo. Então, o Ali continuou com pena de morte essas pessoas. Mesmo que essas pessoas eram consideradas muçulmanas, ou pode ser até desviadas, né, dos princípios, mas mesmo assim, o Alcorão proíbe, né, um muçulmano matar outro muçulmano, não importa o motivo. Mas nesse caso, né, o Alcorão diz, al-fitna ashaddu min al-qatl. Al-fitna, que é a tentação, pessoa que causa bagunça, causa aqui é pior do que matança, porque o prejuízo, né, futuro na sociedade, isso aqui pode levar até numa guerra em algum momento. Então, para evitar isso, ele já cortou desde o início. Quem fizer isso vai ter pena de morte e acabou. Então, mas isso era uma coisa aplicada àquele momento dele, né? E também o Ali, por exemplo, usou um novo método, né, para criar jurisprudência, que é por evidências, né? O que que é por evidências? A gente já falou que para uma pena ser aplicada no Islã, isso aqui não falou, mas eu estou falando agora. Para uma pena ser aplicada no Islã, tinha que ter uma das duas coisas. Primeira coisa, confissão do crime. E segunda coisa, testemunhas. Dependendo do caso, tinha que ter duas testemunhas, quatro testemunhas. Né? No caso, por exemplo, de pena de morte para adultério, tinha que ter quatro testemunhas. Né? Para a pena de morte, também tinha que ter testemunhas. Eu vi fulano matando, tinha que descrever e mostrar como que realmente ele praticou isso. Só que o que que aconteceu? Tem um caso aqui que a gente fala do caso do Kassab, que era um caso de um açougueiro. Esse açougueiro, o Kassab, ele foi pego logo depois de um crime que aconteceu. Só que ele foi pego perto da cena de crime, com uma faca na mão, com sangue na mão. Então, os responsáveis ali do governo, como se fosse a polícia, né, hoje em dia, para comparar o caso, pegaram ele perto da cena do crime e falaram: pronto, você foi pego na flagra e você vai admitir o seu crime aqui agora. Levaram ele para o governante, que era o Ali naquela época, e ele falou: você vai confessar seus crimes? Ele falou: eu confesso, sim, o crime de matar ele. Mas na verdade não era ele. Mas imagina, foi pego, lado da cena do crime, com faca com sangue na mão e bem perto. Então, ele pensou assim: eu não tenho chance. Se eu falar que não, não fui eu, ninguém vai acreditar em mim. Então, foi realmente uma confissão errada. Só que no Islã, por exemplo, fala na lei islâmica que quando uma pessoa confessa, não importa o que acontecer, pronto, ela já confessou, ela vai ser condenada, né? Igual hoje em dia, isso existe em qualquer país do mundo, né? Só que o que que aconteceu? Surgiram novas evidências e outra pessoa descobriram que foi outra pessoa que matou, né? Que confessou também um crime e ela começou a descrever e falar sobre o crime em outro lugar, o viram, então correram até o Ali um pouco antes, né? De realizar o julgamento, né? A pena da pena de morte, no caso, né? Porque quem mata tem pena de morte. Então falaram, nossa, aconteceu uma coisa, a gente descobriu realmente quem que cometeu esse crime, né? Que cometeu esse crime. Então, é, quando o Ali viu isso, ele perguntou para os dois narrar e contar exatamente como que eles praticaram o crime. Falou, você confessou e você confessou. Então me conta exatamente como que vocês praticaram o crime. Aí o Kassab, né, que o cara ali, o primeiro que foi pego, ele falou, sinceramente, não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sou um açougueiro. Eu acabei de degolar uma vaca
né? E estava com minha faca na mão, mas fiquei apertado, precisava fazer minhas necessidades, precisava fazer xixi. Então fui ali atrás, no fundo, e estava fazendo xixi e estava com a faca na mão. Então quando eu fui pego, eu não tinha chance de explicar, eles já me pegaram, né? Então ele queria confirmar a história. Ele perguntou para outra pessoa: como é que você cometeu o crime? E o cara exatamente deu uma descrição 100% exata, correta, de como fez o crime. E ele falou que eu fui para lá e matei ele exatamente para tomar o dinheiro dele. Ele tinha dinheiro e eu fui para lá, eu vi ele, eu fiz ainda uma emboscada para ele, ele explicou onde se escondeu, onde esperou ele aparecer, né, para chegar lá, explicou como matou. Eles compararam com as evidências do corpo, a forma, né, do assassinato, e realmente descobriram que foi ele que matou. Então, nesse caso, o Ali admitiu, né, o julgamento por evidências e admitiu que todo mundo que vai julgar, que apenas uma confissão às vezes pode ser errada. Então, sim, todo juiz, todo investigador de qualquer caso, mesmo com uma confissão, ele hoje em dia tem a obrigação de realmente investigar profundamente para ver se realmente isso aconteceu ou não, para garantir não cometer justiça. Andréia, respondendo à sua pergunta, é, simplesmente, sim, é correto, é proibido cometer uma inovação, mas tudo é uma inovação. Se você estudar o curso de jurisprudência, você vai ver que tudo isso, por exemplo, que os quatro califas praticaram, foi uma inovação, não foi algo que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, decretou nem no Alcorão, entendeu? Então, considerar esse pensamento de bid'ah, que tudo é inovação, é errada, quem cometer inovação vai para o fogo, porque Deus não falou isso. Isso é um pensamento distorcido, isso é um pensamento errado, isso é um pensamento praticado por uma minoria que segue uma doutrina que é contrária à Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a, que são a congregação muçulmana, né, que segue a Aqida, né, do islamismo tradicional, que é a Aqida al-Ash'ariyya, a doutrina Ash'arita. A gente não vai dar aula de doutrina hoje, mas em próximos módulos de doutrina a gente vai discutir exatamente esse assunto e discutir o perigo, né, das doutrinas erradas e distorcidas. E muitas vezes o problema não é do Ibn Taymiyyah, né? O Ibn Taymiyyah era um grande sábio, mas infelizmente muitas pessoas interpretavam de uma forma errada os seus ensinamentos e criaram hoje em dia doutrinas que não têm nada a ver, né? Esse tipo de pensamento, doutrina, por exemplo, hoje em dia é seguido pelo wahhabismo, é seguido pelo salafismo contemporâneo, né? Porque o salafismo original não tem nada a ver com isso. É um salafismo que era saudável, né? Que são as primeiras gerações de muçulmanos, mas estou falando do salafismo contemporâneo, que infelizmente usa o salafismo, né, de uma forma errada, o nome salafismo de uma forma errada. E a gente sabe que o wahhabismo que segue esse tipo de pensamento é um pensamento distorcido que nenhum muçulmano tradicional e nenhum sábio tradicional durante o passado aceitou, tá bom? Sim, sim, modificar fatos, isso não pode, realmente isso não pode. Mas infelizmente muitas pessoas hoje em dia entenderam esses versículos, entenderam esses ensinamentos, entenderam esse hadith de uma forma errada. Então eles falam que qualquer inovação, por exemplo, é proibida e eles chegam a ser ridículos, né? Porque tem muita coisa que não tinha na época do profeta. Então não é tudo que não existia na época do profeta e a gente pratica hoje é bedá. Só para você entender, por exemplo, algumas pessoas que seguem esse pensamento um pouco mais radical falam que na época do profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha TV. Então hoje em dia a TV é uma bedá, é uma inovação. Então a gente não pode assistir TV. O computador é uma bedá. Então se for pensar assim, o computador que você está usando para você escutar assistir essa aula é uma bedá que deve ser proibido e isso chega a ser muito ridículo, né? Então qualquer outra interpretação mais saudável, né, sobre a inovação, né? A gente aceita ela 100%. Sim, sim, Vinícius, é o wahhabismo. Simplesmente o wahhabismo para a gente, né, no islamismo tradicional, é considerado um movimento político e a gente não vai entrar nesse debate agora, né? É, então a gente pode falar isso em aulas de Akida, que são aulas de doutrina, né? A gente está falando de jurisprudência e tudo que a gente está ensinando aqui é com evidências, né? E com fatos, né? Eu não estou ensinando nada que não seja realmente de evidência e fato. Agora, essas questões de doutrina, né, de Akida, a gente pode discutir em aulas específicas para isso, tá bom?
Sim, sim. É porque, assim, quando a gente fala, Andréia, só para resumir, para não confundir o pessoal também que não entende muito sobre o assunto, a inovação que é haram, a inovação que é proibida, é exatamente, eu acabei de mencionar isso no início da aula. Eu falei que qualquer inovação de algo que seja no din, que é na Sharia, na religião, que é nas fontes que não pode ser alteradas, que é a Sunnah, né, e o Alcorão, são proibidas e não cabe a ninguém mudar, né? Vocês lembram, no início da aula eu falei, o que for proibido, decretado por Deus, pelo profeta, que é proibido ou é permitido, nenhum ser humano, nenhum sábio tem direito de inovar ou inventar algo sobre isso. A gente está falando muito bem aqui, deixei muito bem claro, que qualquer inovação na jurisprudência é para incluir casos que não foram julgados naquele momento, que não tem mandamento claro na Sharia. Então, quando você cria uma jurisprudência nova, uma lei nova, que é uma bed'a, uma inovação, né, em outras palavras, nesse sentido, você não está alterando a religião, tá? Foi claro? Pessoal, desculpa mais uma vez, eu tive que passar aqui, né? A gente demorou. Nossa aula era para ser 1 hora e geralmente deixo mais um tempo para perguntas, mas é bastante conteúdo, né? Esse módulo. Mariana, você tinha levantado a mão. Você tem alguma pergunta ainda ou agora já o final, né? O resto da aula respondeu suas perguntas? Se você ainda tiver alguma dúvida que a gente não respondeu durante a aula, pode perguntar, por favor. Olá, boa noite. Então, a minha dúvida era num dos slides que o senhor colocou, sobre a questão das condições que a pessoa tem que ter para poder realizar o esforço, né? Ok. Ijtihad. Teve dois itens que eu não consegui entender, o 3 e o 4. Eu não tinha conseguido entender, mas se não der para explicar agora, não tem problema, fica para outro momento. Você assistiu a aula passada, Mariana? Sim, eu assisti, mas Você eu perdi lembra que um a gente pouco. conversou sobre as 4 fontes que são o Alcorão, a Sunna, o Ijma' e o Qiyas? Você lembra? Você tem um slide da aula passada? Então, o senhor mandou um slide, mas eu perdi um pouco o início da aula, eu entrei atrasada, então eu devo ter perdido. A aula tem no YouTube. Se você assistir a aula no YouTube, você vai compreender 100% o que isso quer dizer. Pode ser? Tudo bem, sem E problemas. aqui as diferenças entre jurisprudência geral e condicional. E geral, quando cria uma jurisprudência para todo mundo, né? Tipo geral. Né? Condicional é quando essa lei, ou esse decreto, esse caso, é apenas condicionado a outra coisa. Né? Tipo, caso isso aconteça, se aplica isso. Ou uma coisa específica para um caso, um julgamento para esse caso, que não serve como generalizado para qualquer outro caso, tá? Tudo bem, então. Obrigada. E nada. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, como vocês pediram, muita gente pediu, eu já criei o grupo do WhatsApp, tá? Por favor, ninguém fala nada que não seja sobre a aula. Quem quiser perguntas sobre o tema da aula, pode perguntar. Eu já expliquei para vocês, todo mundo tem que respeitar. Ninguém tem direito de invadir, né, o privado, o chat particular no WhatsApp de uma pessoa lá do grupo, seja para conversar, seja para bater papo, seja para conhecer, seja para vender algo. Se isso acontecer, por favor, me avisem que essa pessoa vai ser retirada do curso e do grupo, tá? Quem quiser algo, fala em público e, por exemplo, 2 pessoas estão conversando sobre um assunto lá no grupo que tem a ver com a aula, que tem a ver com o tema, e a pessoa fala, posso conversar com você no particular para a gente amadurecer esse assunto? Se permitir ou essa outra pessoa autorizar, pode. Caso contrário, se perceber qualquer forma de desrespeito, especialmente entre homens e mulheres, é, isso acontece, infelizmente. Tem gente que está entediada, não está aqui na aula por interesse. Entra porque não tem o que fazer, está entediada, né? Eu quero conhecer pessoas, quero socializar, né? Acha que a gente está aqui confraternizando, é um grupo de namoro, às vezes vira, né? Então isso aqui é totalmente proibido. Se isso acontecer, eu vou tirar essa pessoa do grupo, vou tirar do curso e não participará mais no curso. Então ela pode continuar assistindo às aulas para aprender, com certeza, mas aprender nos vídeos que eu publico depois no YouTube das aulas, porque o conhecimento é para todo mundo, a gente não tem direito de tirar o conhecimento de ninguém, mas não fará mais parte desse grupo aqui de estudos, né? O conteúdo ele vai continuar recebendo, mas pelo YouTube, e não direto pela aula aqui.
Tudo bem, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Esse slide aqui eu já vou mandar para todos vocês, tá? Eu não sei se vocês conseguem baixar aqui, mas se não conseguirem, eu mando para vocês. Eu vou. Deixa eu ver aqui. Bom, eu não estou conseguindo encerrar aqui. Bom, mas eu mando esse slide para vocês depois por e-mail. Alguém não está recebendo os e-mails? Alguém está tendo problema, dificuldade técnica? Tá tudo ok com todo mundo? Então tá bom, pessoal. Deixa eu ver, mais alguém escreveu alguma coisa aqui? Oi, Mina Andréia, oi, Iaco. Muito obrigado, tá? Se quiser conversar depois sobre algum assunto específico, né, sobre o tema, a gente pode conversar, tá bom? Não tem problema, me chama depois no WhatsApp e a gente conversa. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês e, se Deus quiser, a gente continua semana que vem. Semana que vem, nosso tema vai ser sobre as diferenças, né, diferenças dos critérios das escolas de jurisprudência. Por que essa diferença? Por que que alguns casos são julgados de uma forma diferente? Quais são os critérios usados por cada grupo? E a gente vai fazer uma comparação entre eles, tá? Só para deixar muito claro, a gente não está ensinando sobre uma escola, sobre um jurista, a gente não está representando a opinião de uma pessoa. A gente está tendo um conteúdo mais acadêmico, mais abrangente, ensinando o que todas as escolas ensinaram, ensinando os critérios da origem do FOCA, tá bom? E cada um depois tem o direito de seguir o que quiser. Nosso trabalho aqui é oferecer o conhecimento para todos e todo mundo conhecer todos os caminhos, todas as vias, né? E cabe à pessoa fazer o que acha bom para ela, tá bom? Aqui ninguém está obrigando ninguém a seguir um caminho, uma opinião, mas é meu dever como professor ser imparcial e ensinar a opinião de todos sobre um assunto, tá? Então, pessoal, salam alaikum, né? A paz de Deus esteja com todos e até a próxima, se Deus quiser. Próximo domingo, 8 horas da noite. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos e boa semana e fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alaher, boa noite. Boa noite, doutor Murad. Então, pessoal, boa noite, tchau, tchau, até a próxima.